Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, está escrito assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Amém. Esse é o nosso texto, irmãos. Que o Senhor nos fale nesta hora. Que o Senhor nos fale neste momento e que se ouça aqui agora somente a sua voz. Amém, irmãos? Eu quero iniciar dizendo aos irmãos que Tiago é como nós podemos dizer, é um manual para a maturidade cristã. É um manual para a maturidade cristã e é um livro de cosmovisão que nos faz enxergar a vida do ponto de vista bíblico, de um ponto de vista bíblico. Consequentemente, irmãos, isso nos levará a deixar de ver a vida através das lentes do pecado. Tá? Isso nos levará a deixar de ver a vida a partir das lentes do pecado e olhar para a vida a partir de Deus. Então, Tiago é para nós um livro muito especial. Precisamos olhar para Tiago com um carinho especial, porque ele nos traz conselhos para a vida, nos traz conselhos para o nosso dia a dia, conselhos de sabedoria, né? E eu não quero me demorar muito, não. Eu quero começar já dizendo aos irmãos, já indo para o texto, né, e dizendo aos irmãos o que está aí já no versículo de número 2, no início do versículo de número 2, a maneira como Tiago aborda os irmãos para quem ele está escrevendo, a maneira como ele aborda os seus leitores. Ele diz, meus irmãos. Ele se dirige àquela igreja ou àquelas igrejas que provavelmente ele está escrevendo a mais de uma congregação. Como nós vemos na semana passada, no versículo de número 1, ele diz que ele está escrevendo às tribos, as 12 tribos que se encontram na dispersão, que se encontram dispersas. Muito provavelmente a dispersão que aconteceu provocada por Herodes Agripa I, por volta aí do ano 46, segundo escreveu Joséfo. E essa dispersão fez com que os cristãos que ali viviam, na Judéia, naquela região da Judéia, fossem espalhados por muitos lugares. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Tiago dizendo, estou escrevendo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Mas ele chama essas congregações ou esses irmãos de meus irmãos. Ele já inicia o texto dizendo, meus irmãos. Estou falando com vocês, vocês são meus irmãos. E quando nós olhamos para toda a carta de Tiago, nós vamos perceber que Tiago, ele usa repetidamente esse termo. Não é só aqui no versículo 2, Tiago repete constantemente, meus irmãos, 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 meus irmãos. Pelo menos 15 vezes nessa pequena carta, pelo menos 15 vezes Tiago repete essa palavra, ou esse termo, ele usa esse termo. O que isso significa para nós, irmãos? Significa algo muito importante. Quando nós olhamos, como eu falei aqui, para a carta toda, não é somente isso, mas nós vamos perceber também que Tiago, ele faz repreensões. Você vai ler ao longo da carta que ele traz muitas repreensões àquelas igrejas. Porém, as repreensões que ele traz aos seus leitores, ele o faz, ou ele as traz com amor, de forma amorosa, manifestando um amor fraternal. E se nós unirmos essas duas verdades que nós vemos ao lermos a carta de Tiago, o fato de que ele usa repetidamente, meus irmãos, irmãos, meus irmãos, e o fato de que ele, quando tem que repreender, mesmo quando ele tem que repreender, ele o faz usando amor e de forma amorosa, e usando aquele amor fraternal, aquele amor que une irmãos, une família. Nós entendemos que a vida cristã, irmãos, ela depende de ser vivida fundamentada no amor.
ela precisa estar fundamentada no amor. Ela precisa estar fundamentada no amor. O amor, irmãos, é parte, como que eu posso dizer? Parte indispensável da vida cristã. Quando nós olhamos para, por exemplo, o texto de João, capítulo 17, versículos de 20 a 23, nós vamos ver o Senhor Jesus falando na sua oração, na oração sacerdotal, quando ele ora pelos discípulos e na sequência ele diz assim: não estou orando só por esses que o Senhor me deu aqui, esses discípulos, os 12 apóstolos, não, mas estou orando por aqueles que hão de crer por meio da palavra. E aí ele diz assim: não rogo, a partir do versículo 20, João capítulo 17, versículo 20 em diante, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. A fim de que todos eles sejam um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Eu não sei se você compreende isso, irmãos, mas o que eu estou dizendo aqui é que Tiago já inicia a carta aqui, quando ele escreve, ele diz meus irmãos, e ele continua repetindo meus irmãos, e de repente quando ele traz uma repreensão, ele faz carregada desse amor fraternal, ele está mostrando, irmãos, que o amor e a comunhão cristã são coisas indispensáveis, coisas que não podem faltar na vida da igreja. A comunhão, o calor, a vida cristã, esse se importar uns com os outros, esse ajudar uns aos outros, esse ouvir uns aos outros, esse repreender em amor quando o irmão necessita de repreensão, fazê-lo em amor. Isso é algo indispensável para a vida da igreja. E Tiago revela isso já nessas primeiras palavras, meus irmãos. Ele está como que introduzindo tudo aquilo que ele vai falar. Ele está como que dizendo: vocês são minha família, eu amo vocês. E esse amor é um amor que precisa estar vivo, precisa estar ardente na vida da igreja, para que a igreja seja, como disse o Senhor Jesus na sua oração, aperfeiçoada na unidade. Aperfeiçoada na unidade e todos sejam um. Todos sejam um. Irmãos, continuando o texto, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago está falando aqui sobre momentos difíceis, de provações, mas ele fala uma coisa muito interessante, irmãos. Ele traz um desafio para aqueles que estão ali, e o desafio que ele traz aos seus leitores é exatamente esse. É o desafio de olhar para as provações, não entendendo que são coisas ruins, mas vendo-as de forma diferente. É por isso que eu falei no início que Tiago é um manual para a maturidade cristã e é um livro de cosmovisão que vai redirecionar a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de enxergar as circunstâncias da vida, a nossa maneira de enxergar o nosso relacionamento com Deus, a nossa maneira de enxergar o nosso relacionamento com os nossos irmãos que estão ao nosso redor, a nossa maneira de enxergar a nossa vida diante da sociedade. E aqui o que ele faz é justamente isso, trazer um desafio. Qual é o desafio? Olhar para as provações de uma forma diferente. Ele disse: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essa palavra tende por motivo, irmãos, no texto grego ela significa considerar, avaliar, julgar. Ele está dizendo: olha, julgue, avalie, considere. Ou seja,
Faça uso da razão. Tiago está nos convidando ao exercício da razão. Ao exercício da razão e da vontade. Ou seja, ele está nos convidando ou nos desafiando a vivermos isso de forma intencional. Ele está dizendo, olha, o exercício da razão e da vontade em enxergar as provações, não como coisas ruins, mas como motivo de alegria, porque Deus tem um propósito nela, ou nelas, deve ser algo intencional. Olhar para as provações, entender que as provações, as tribulações em nossa vida, devem ser motivo de alegria, ou enxergá-las como motivo para se alegrar, deve ser intencional. E aqui, irmãos, o que Tiago está fazendo é usar aquela perspectiva invertida, onde a alegria não está no sofrimento em si, mas a alegria está no propósito de Deus por trás do sofrimento. Não é uma alegria de circunstância, é uma alegria de fé. Eu não sei se você compreende isso, mas não é alegria de sentimento, não é a alegria da circunstância. Eu não me sinto alegre por causa do sofrimento. Eu não me alegro no sofrimento necessariamente, mas eu me alegro porque por trás do sofrimento, da tribulação, da provação, existe um propósito de Deus nisso. Existe um agir de Deus nisso. E eu compreendo esse agir de Deus, e então eu faço uso da razão e da vontade de forma intencional, olhando para essas provações, para essas tribulações e enxergando-as como uma oportunidade para eu me alegrar em Deus, para eu me regozijar em Deus. É isso que Tiago está dizendo aqui. É o que chama de perspectiva invertida. Dá a impressão à primeira vista que ele está falando, alegre-se por sofrer, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, alegre-se. Alegre-se na provação, porque por trás dela há um propósito de Deus. Por trás de toda provação há um propósito de Deus. E é nesse propósito que nós nos alegramos, porque esse propósito, irmãos, nos faz entender que o Senhor está no controle. Enxergar e entender esse propósito, irmãos, nos faz entender que Deus é soberano, que Deus está no controle, que o Senhor não nos desampara. Não nos desampara. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, muitas vezes o nosso coração fica meio que perturbado, algumas vezes, né? Algumas vezes acontece com alguns irmãos ficarem perturbados, porque considerar motivo de alegria passar por provação parece ser um tanto estranho, mas não é. Tiago não está sozinho nisso. Tiago escreve isso, mas ele é acompanhado também por Pedro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai virar aí algumas folhas, umas 4 ou 5 folhas, 3 folhas talvez. E você vai chegar no capítulo 1, no versículo de número 6 da primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. E aí você vai ver escrito aí: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E o versículo 9: obtendo o fim, o alvo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, irmãos. O apóstolo Pedro está dizendo a mesma coisa, e ele faz uso, inclusive, de algumas palavras que são as mesmas palavras, como, por exemplo, aqui, várias provações. Ele está usando as mesmas palavras gregas que o apóstolo, que Tiago usou, que o apóstolo Tiago usou. Quando olhamos para Tiago, ele está dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pedro está dizendo:
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A mesma palavra ele está usando, e ele está falando do mesmo conceito de se alegrar em meio à tribulação, porque por detrás do sofrimento, por detrás da tribulação, há um propósito de Deus nisso. E Tiago é muito claro, ele esclarece o texto aqui, voltando aqui para Tiago, no capítulo de número 1, aí o nosso texto, versículo de número 3, ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por que eu me alegro? Porque a aprovação, ela tem objetivo, irmãos. Por que eu me alegro? Porque a aprovação, ela tem objetivo. Qual é o objetivo? Testar a minha fé, provar a minha fé, mas não simplesmente pôr a prova para ver se eu consigo, não, mas é confirmar a minha fé, é o que está escrito aí, e uma vez confirmada, ela produz perseverança. Eu não sei se você compreende isso, mas o que ele está dizendo aí é que há um objetivo, há um propósito, não é à toa. Nós não estamos como que soltos no universo, como um carro desgovernado em uma rodovia, sem motorista, não. Ou com um motorista que desmaiou e o carro está desgovernado. Não é assim que nós vivemos. Não é assim que nós vivemos. Há um propósito. Há um propósito em tudo que acontece em nossas vidas. Deus está controlando tudo isso. As provações, as tribulações, as dificuldades, o Senhor está no controle. E Tiago está dizendo aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz, uma vez confirmada, produz perseverança. Qual é o propósito? Confirmar a nossa fé para que ela produza perseverança. Ou seja, a aprovação, a confirmação da fé produz perseverança. As provações são como que as mãos do oleiro que estão a modelar as nossas vidas. E as mãos do oleiro, irmãos, elas removem os excessos. O oleiro, quando está preparando o vaso ali com barro, as mãos dele estão modelando aquele vaso e vão removendo os excessos. Vai modelando para que fique com uma aparência perfeita e todos os excessos sejam removidos. O que Tiago está dizendo aqui é que as provações são como que as mãos do oleiro que removem esses excessos e que nos moldam a imagem de Cristo. Agora eu tenho uma boa notícia para você diante de tudo isso. Ele não traz só notícia, digamos assim, triste para nós não, né? Ruim, triste, não. Às vezes a gente lê e fala: poxa, tem que me alegrar no sofrimento e na provação, na tribulação. Não é só isso, não. Tem uma verdade escondida aqui que muitas pessoas não percebem. Quando ele fala de provações, aí o texto diz que elas são passageiras. Eu não sei se você notou aí, mas está escrito que elas passam. O passades por várias provações. Não é o você se encontrar em provação e ficar a vida inteira em provação. Não, é o passades. Elas são passageiras. Outra verdade escondida aí que muitas pessoas não percebem, essa não é tão boa, mas nós precisamos notar isso aí, é que as provações são variadas, passadas por várias provações. E a palavra várias aí, no texto grego, ela é aquela mesma palavra que o apóstolo Pedro usa para falar da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus tem muitas formas, muitos formatos, é variada, ela se manifesta de muitas maneiras. Tiago está falando das provações, ele está dizendo a mesma coisa. As provações se manifestam de várias maneiras, de maneiras diferentes. Mas o que mais importa, irmãos, não é a temporalidade das provações, o tempo que ela dura, e também não é a intensidade dessas provações. O que mais importa, irmãos,
é como nós passamos por elas. É como nós as enfrentamos em nossas vidas e como nós vemos as provações em nossa vida. Como nós olhamos para as provações. Eu preciso olhar para as provações entendendo que Deus está no controle, entendendo que Deus tem um propósito em tudo e que Ele é soberano, Ele está no controle, Ele está no trono, Ele não abandonou o trono. Então Ele está cuidando de mim. Então Ele está cuidando de tudo aquilo que acontece com respeito à minha vida. Não posso, irmãos, me esquecer disso. Você não pode se esquecer disso. Precisamos ter esta convicção de que a provação, ela tem um objetivo. A natureza, irmãos, e a temporalidade das provações são variadas, mas o que realmente importa é como nós olhamos para elas, como nós as enfrentamos. Isso é o que verdadeiramente importa. E a alegria da fé, irmãos, não é a alegria da circunstância, mas é a alegria de saber que Deus está no controle. As provações que nós enfrentamos têm objetivo. São como as mãos do oleiro que nos moldam. E a perseverança, irmãos, a perseverança é que nos leva ao estado de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Tiago diz aqui, no texto que nós lemos, que a nossa fé, uma vez confirmada por meio da provação, ela produz perseverança. E aí ele continua no versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, para que vocês se tornem mais parecidos com Cristo. Mais parecidos com Cristo. E é por isso que nós somos desafiados a nos alegrarmos nas provações. Porque o propósito de Deus é que, passando por meio das provações, passando pelas provações, por várias provações, algumas mais curtas, algumas mais demoradas, algumas mais intensas e mais pesadas, outras mais leves e menos intensas, passando por essas provações, nós sejamos modelados e moldados, nós sejamos aperfeiçoados e moldados em nosso caráter, para que o nosso caráter cristão seja mais parecido com o caráter de Cristo, e nós possamos, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, quando ele diz que nós contemplamos a Cristo como que por um espelho, e à medida que nós contemplamos, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, na imagem do Senhor. Como isso acontece, irmãos? Como eu contemplo Deus quando eu estou vivendo a vida mesmo em meio às provações, mas eu não olho para as provações, eu coloco os meus olhos no Senhor, eu coloco os meus olhos naquele que está no trono, e eu entendo que Ele é Senhor em meio a essa situação. E contemplando o Senhor, mesmo em meio às provações, eu sou transformado de glória em glória, na mesma imagem, na imagem do Senhor. Essa perseverança, irmãos, que é produzida pela fé, que é provada, esta perseverança, ela, uma vez tendo ação completa, nos torna maduros, íntegros, completos, para que nós estejamos diante do Senhor. Irmãos, esses leitores a quem Tiago estava escrevendo, eles estavam vivendo momentos muito difíceis. Tiago está escrevendo a um povo, provavelmente judeus. Nós vamos ver que ele não faz menção de gentios na sua carta, ele não escreve nada que pareça estar sendo direcionado a gentios ou à igreja gentílica. Parece que ele está escrevendo a uma igreja judaica que foi espalhada, foi como que espalhada da Judeia para outros lugares. Então ele está escrevendo a esses irmãos, judeus cristãos, que se converteram a Jesus, que estão vivendo em meio a uma perseguição. A diáspora, como eu falei aqui, promovida por Herodes,
Herodes Agripa I, ela aconteceu por volta do ano 44. Eu acabei confundido, irmãos. Eu falei de Joséfo, não. Joséfo, ele fala da fome, né? Que, pelo menos, é a referência que eu peguei. Joséfo falando da fome no ano 46, que foi profetizada no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 28. A Bíblia diz que chegaram alguns irmãos, entre eles alguns profetas, um deles era Ágabo, e ele deu a entender pelo Espírito Santo que viria uma grande fome sobre a terra, e essa deu-se, segundo escreveu Joséfo, no ano 46. Mais ou menos essa época aqui. Então, esses irmãos estavam vivendo uma época de fome. Muitos deles estavam enfrentando situações difíceis, vivendo uma época de perseguição. Por volta do ano 44, houve essa perseguição, eles foram espalhados. Aqueles judeus cristãos que se converteram a Jesus foram espalhados da Judéia para outros lugares. Provavelmente a esses irmãos Tiago está escrevendo, irmãos que estavam espalhados por muitos lugares diferentes, por causa de uma perseguição, vivendo debaixo de uma perseguição. Irmãos que viviam numa época de fome. A fome Deus, provavelmente aí por volta do ano 46, nessa mesma época, 44, 46, 44 perseguição, 46 a fome. Esses irmãos estavam enfrentando a opressão. Quando nós lemos o livro de Tiago, nós vamos ver a opressão de alguns ricos sobre pobres e coisas parecidas. Então nós estamos enfrentando, ou aqueles irmãos estavam enfrentando, irmãos, muitos problemas e muitas provações, algumas provações maiores do que aquelas que eu e você enfrentamos. Algumas provações maiores do que todas as que eu já enfrentei. E Tiago escreve para eles dizendo: meus irmãos, considerem motivo de alegria, de toda alegria, passardes por essas provações. O fato de vocês passarem por essas provações, considerem isso motivo de alegria. Porque a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua ação completa, ou tendo a sua ação completa, ela levará cada um de vocês a serem perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, não se esqueça disso. Aqueles irmãos a quem Tiago está escrevendo estavam debaixo de muita perseguição, alguns vivendo momentos de fome, alguns vivendo opressão. Situação financeira de muitos deles não era das melhores, talvez das piores que nós possamos imaginar. Mas eles estavam ali e Tiago estava dizendo a eles: considerem motivo de alegria vocês serem provados, porque Deus tem um propósito nisso. O propósito de Deus é que a fé de vocês seja confirmada, é que vocês se tornem perseverantes, e a fé de vocês, uma vez confirmada, torne vocês mais parecidos com Cristo, de tal forma que vocês sejam perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Em nada deficientes. Precisamos entender esta verdade, irmãos. A fé, a nossa fé, ela tem que ser confirmada. E é por isso que nós somos postos à prova. E essa prova nos leva, a nossa fé provada, produz perseverança, e essa perseverança nos leva e nos levará a nos parecermos mais com Jesus. Essa caminhada cristã, é uma busca de se parecer mais com Jesus. Inclusive, foi falado isso aqui hoje de manhã, né? É uma busca em parecer-se mais com Jesus, em ser mais parecido com Cristo. É o que esse texto está nos dizendo. Então entenda uma coisa: você não deve ser aquele tipo de pessoa que gosta do sofrimento em si, não. Mas você deve se alegrar em saber que Deus tem um propósito quando a tribulação chega, e que Deus está no controle, e que no meio da prova, você olhando para Deus, não olhando para a prova, mas olhando para Deus, entendendo que Ele está no controle, você contemplando Cristo como Senhor absoluto da situação, contemplando a imagem de Cristo, você será transformado, como diz Paulo, de glória em glória, nessa mesma imagem, você se tornará mais parecido com Cristo.
Esse é o desafio para nós, vivermos uma cosmovisão diferente, olharmos para o mundo de forma diferente, olharmos para a situação ou para as situações que nos cercam e que se chegam a nós de forma diferente e entendermos que Deus está no controle. Eu espero que esta palavra fique no seu coração, que Deus possa falar a você e que você entenda que nós precisamos encarar os desafios não com murmuração, desafios como injustiça, perdas, sofrimento, coisas que nos acontecem no dia a dia, não com murmuração, mas com gratidão, confiando que Deus está nos aperfeiçoando para seus propósitos e para sermos mais parecidos com Jesus. Estes versículos nos convidam a isso, irmãos, e nos mostram que as dificuldades são como que ferramentas divinas para nos lapidar, nos tornando mais fortes e completos nessa jornada de fé. E eu espero que você hoje possa sair daqui com esta palavra no seu coração e que o Espírito Santo continue falando mais e mais ao seu coração por meio desta palavra. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai Santo, obrigado por esse momento, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu. O que nós te pedimos agora é que a tua palavra fique guardada em nossos corações. Que o Senhor possa escrevê-la em nossos corações, gravá-la em nossos corações. Nossa mente, Senhor, seja cheia, nossos pensamentos sejam cheios da tua palavra. Que possamos compreender a tua vontade, entender que o Senhor tem um propósito em todas as situações que nós enfrentamos. E possamos assim viver para a glória do teu nome. Assim, Senhor, o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor, que aqui está. Te louvamos, Pai, te damos graças, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.